falar para... Oi, amigos do Face, amigos do Instagram, e depois amigos do YouTube, um bom dia. Estamos daqui a pouquinho começando o nosso jornal, hein? Daqui a pouquinho, tá bom? Vamos botar o som ambiente aqui. Aí, ó, na horinha. Na Cidadania, 60 minutos. 60 minutos. A informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. 11h32. Muito bom dia a todos os amigos da Cidadania FM 104.9. Estamos aí em todas as mídias, estamos no Face, estamos no Instagram, estamos também na internet, www.radiocidadania.com.br. Estamos também nos aplicativos Radiosnet, Simple Radio e TuneIn, tudo isso para que você possa ter a melhor informação, a melhor música no seu rádio, no seu computador, no seu celular. Aqui, Ernesto Albuquerque, juntamente com Oswaldo Titonelli, para mostrar as notícias mais importantes do Brasil e do mundo e também aqui da nossa estância turística de Avaré. E vamos aos destaques da edição de hoje, começando. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Também os amigos, amigas que aniversariam nesta data. Estaremos prestando serviços, estaremos informando e estaremos também mostrando aquilo de mais importante que acontece em nossa cidade. O STF proibindo a venda de estatais sem autorização legislativa. Não pode vender o patrimônio, disse o ministro Lewandowski, sem uma autorização do Congresso. Ataques a ônibus, novas medidas em BH, Belo Horizonte. Fake news. O pessoal está preocupado com as tais notícias mentirosas. História hoje, em 1846, nesta data, o meu grande amigo, meu ídolo, Adolfo Sax, inventava o saxofone, viu, Titonelli? É o instrumento preferido deste que vos fala. Crianças no mundo, mais de 10 mil foram mortas ou feridas em razão de conflitos, de guerras. Que absurdo! A área de risco no Brasil são mais de 8 milhões de pessoas em áreas de risco. PIS/PASEP, prazo até sexta-feira para sacar. E saúde, vamos falar dos benefícios do ômega 3 e também o aumento dos planos de saúde, 10%, sentindo no bolso aí todo mundo. E também os segredos da Rússia. Hoje nós vamos falar do orgulho que o SUS tem pela vitória na Segunda Guerra Mundial. E para completar, Giro Internacional, trazendo as notícias da Rádio França Internacional, nossa parceira. Um bom dia e também uma boa tarde a partir do meio-dia. Estaremos até 12h30 aqui nos estúdios da Cidadania FM. Apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmamid, rede multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 minutos, com Ernesto Albuquerque. São 11h35. Pessoas importantes fazendo aniversário hoje, dia 28 de junho. Vamos primeiro à nossa agenda de amigos da cidadania. Daqui a pouquinho eu falo também dos amigos do Face aí que aniversariam nesta data. Enquanto isso, a gente vai compartilhando com mais amigos, mais páginas, para que mais pessoas possam realmente ter acesso às informações aqui da Rádio Cidadania FM. Já mandando um abraço para Neiva Estela, Ricardo Augusto Lopes, Melissa Fogaça, que são amigos que já entraram nas nossas páginas aí. Lembramos que estamos também
na página Ernesto Albuquerque 2, número 2, do Instagram também, tá ok? A Daniela Scromóvel Albuquerque faz aniversário hoje, viu, Tetonelli? É a minha segunda filhota aí aniversariando. Parabéns a Daniela, defensora pública em São Paulo, fazendo, modéstia à parte, um belíssimo trabalho lá na Defensoria Pública, lá na capital. E aniversariando hoje, com todo carinho, a gente manda um beijão para Daniela, tá ok? Vamos ver se no final de semana a gente se encontra aí. A Maria Lúcia Pancioni também, aniversariante de hoje, o Francisco Teodoro Machado, aniversário de casamento, José Carlos Seródio, Maria Ortega Seródio, e o Adel Calahani, que é músico também, e ouvinte aí da rádio, o Adel também aniversariando hoje. Parabéns aí a todos aqueles que fazem aniversário. Um abraço para Cris Faria da Costa e Vinícius Zandoná, que também acessaram aí uma das nossas páginas, enquanto eu vou compartilhando com mais amigos, amigas, e vamos à primeira informação de hoje. Antes da informação, mandar um abraço para os apoiadores, né, Titonelli? Não podemos deixar de mandar um abraço para os apoiadores culturais, aqueles amigos, aquelas empresas que estão sempre conosco, como, por exemplo, o escritório Esquina do Fórum, que fica ali na Rua Paraíba, 1486, 3732-3514 e 3732-1020, pertinho do Coronel João Cruz. Também o NMT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 3732-21, aliás, 3732-1779, 997-61-1501. É lógico que atrasa não adianta. Agora, telefone dado errado também não adianta, né, Tonelli? Então, realmente tem que ter o telefone certinho. UDI Ressonância Magnética, Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, 3732-3264, atende particular convênio, o resultado sai rapidinho e com excelente qualidade. E o Miranda Táxi, para viajar com conforto, com segurança, a preço justo, 997-29-9608. Manda um zap para o nosso amigo Miranda, que ele vai combinar a viagem com você. A primeira informação é exatamente essa. O STF, através de uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, diz que o governo não pode vender estatais sem autorização legislativa. É uma decisão liminar que, obviamente, tem que ser confirmada pelo plenário do STF. Vamos a essa matéria. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, STF, proibiu o governo de privatizar empresas estatais sem autorização do Congresso Nacional nesta quarta-feira. A decisão atende a um pedido da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FENAI, e da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a CONTRAF, ligada à CUT. Rita Serrano, coordenadora do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas e diretora da FENAI, afirma que a decisão vem quase 2 anos depois do pedido. No entanto, ela considera a decisão uma vitória que impede o andamento de medidas de privatização de mais de 50 empresas estatais. Essa liminar que o ministro Lewandowski concedeu vai impedir, vai dificultar a privatização dessas 57 empresas estatais que já estavam na lista do governo federal. E a outra questão é que essa oportunidade dessa liminar permitirá que os demais pontos da nossa ação direta de inconstitucionalidade sejam objeto também de discussões, porque isso deve, inclusive, ir para referendo do plenário do STF. Na ação, as entidades questionam a constitucionalidade de trechos de uma lei que determina como o governo pode gerir as empresas públicas. Rita Serrano destaca a importância da mobilização popular para impedir a privatização de estatais. O Estatuto das Estatais, antes de virar lei, era conhecido como projeto de lei 555, foi objeto entre 2015 e 2016 de grande movimentação dos trabalhadores de várias empresas públicas do país, de movimentos sociais, contra o projeto, porque ele previa a facilitação da privatização de todas as empresas públicas do país. No texto de sua decisão, Lewandowski afirma que as desestatizações podem causar prejuízos irreparáveis ao país se não seguirem o que determina a Constituição. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 11h41, amigos, amigas que aniversariam hoje, que estão no Face: Fran Ribeiro, Luzia Barros, Patrícia Ferreira, Flávio Silvério,
Jean Santana, Cíntia Praz, também o Aderaldo Rodrigues, e entre outros amigos aí que a gente deixa aí um amplexo, né? Um abraço aí para todo mundo. E a Dora Martins dos Santos, que está lá em Botucatu, também acessando a nossa página. A gente agradece aí, com certeza, a todos eles. Vamos a mais uma informação, direto de Belo Horizonte, mostrando aí que a situação lá com relação aos ônibus está feia. Interessante, por que só Belo Horizonte, por que só Minas Gerais? Antes o Rio Grande do Norte estava sendo atingido também. Estranho, né? Quer dizer, existe certamente outros interesses aí, não sei se são eleitorais ou não, com relação a esses ataques, especificamente em Belo Horizonte e o estado de Minas Gerais. Vamos lá. Diante dos seguidos incêndios a ônibus do transporte coletivo em Minas Gerais, Belo Horizonte vai seguir retirando os veículos das ruas. A afirmação é do prefeito Alexandre Calil, que se reuniu nesta quarta-feira com o governador Fernando Pimentel e com o comandante-geral da Polícia Militar no estado para tratar do assunto. O prefeito disse que espera que a comunidade denuncie os suspeitos dos ataques e que atue em conjunto com as forças de segurança para combater o problema. A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu 68 incendiários do ônibus em Belo Horizonte. E 86% voltaram às ruas para continuar colocando fogo. Já Pimentel anunciou novas medidas contra os atentados. O Disque Denúncia terá um canal exclusivo para informações sobre o planejamento ou execução dos atos. Enquanto isso, a PM vai monitorar os roteiros dos ônibus. Nós já fizemos também todas as garagens de ônibus da cidade, para que eles nos dessem o roteiro das vias, os pontos mais críticos. Com isso, os batalhões das companhias que atuam em Belo Horizonte estão fazendo também esse trabalho de prevenção, seguindo o roteiro dos ônibus. Nesta quarta-feira, a Polícia Militar fez uma operação no aglomerado Vila Mãe dos Pobres, de onde teriam partido ordens para a queima de 2 ônibus na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Apenas neste mês, o estado soma mais de 70 veículos incendiados. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Joyce Kopstein. Estamos apresentando 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 11h44, pouquinho de Copa do Mundo. Ontem o Brasil conseguiu fazer 2-0, mostrando aí que, na minha opinião, aí, importantes, ontem o Felipe Coutinho e, obviamente, o Paulinho pela marcação do gol, né? Neymar caiu menos, né? Teve algumas jogadas razoáveis aí, o desfalque do Marcelo, né? Um lance estranho, né? No fim, todo mundo achando que tinha estirado musculatura da perna e era a coluna. Teve uma lombalgia aguda ali, certamente, se for só lombalgia, parece que ele poderá estar aí na segunda-feira, às 11h, o jogo de segunda-feira. Então, não teremos o jornal segunda-feira, viu, Titonelli? Não teremos em razão do jogo, porque no Brasil tem que parar tudo, né, quando joga a seleção brasileira. Então, nós vamos parar também para poder assistir, porque, afinal de contas, sem ufanismo, hoje em dia não dá para ter ufanismo com relação ao Brasil, infelizmente, né, como no passado a gente até tinha, e, infelizmente, na época da ditadura, até por uma certa desinformação das pessoas, até da gente mesmo, né? A gente comemorava e vivia, enquanto pessoas em 70 comemorava nas ruas, a ditadura comia solta nos porões, né? Muita gente sofrendo, muita gente morrendo, né? Na verdade é essa. Hoje não chegamos a esse ponto no sentido desse tipo de repressão, mas chegamos nesse ponto no sentido da mortandade que acontece nas periferias das grandes cidades, né? Isso existe, desemprego que está bravo, mas, de qualquer maneira, quando entra em campo, a gente tem que se restringir, obviamente, a qualidade do futebol e esquecer um pouquinho essas coisas extra-campo, né? Senão também a gente não sobrevive. E agora nós estamos tendo lá na Rússia, Colômbia e Senegal, que estão brigando pela classificação. Se é Colômbia ou é Senegal, Titonelli? Colômbia? Eu sou latino-americano e também o Japão jogando contra a Polônia. E Japão e Polônia, quem que você escolhe aí? Japão? Temos mais japoneses aqui no Brasil. Então, eu vou torcer também para o Japão e vamos torcer, acho que Colônia e Senegal, eu até tenho
Eu torço pelo bom futebol africano também, de vez em quando, né? Até eu vou ficar mais para o Senegal, viu? Mas daqui a pouco a gente já fica sabendo o resultado, com certeza. A Alda Miriam com a gente, o Rogério Vieira também, e a gente vai em frente, mostrando as informações. Só tem mais aqui umas manchetes em relação à Copa, daqui a pouquinho chega o Marcelinho para dar mais detalhes. Vitória do Brasil, tem brigas entre brasileiros e sérvios nas arquibancadas, para não perder o costume, né? Gabriel Jesus e William terminam a primeira fase ameaçados. Eu acho que o Gabriel não foi bem ontem lá, não, viu? Eu sei que o Tutonelli gosta dele, mas eu acho que não foi bem. Talvez o Firmino, que não tem nome de craque, mas pode, de repente, resolver melhor ali a situação na frente. Inglaterra e Bélgica se enfrentam sob desconfiança da FIFA. A FIFA está de olho na marmelada, viu? Será que vão ajeitar um empatezinho para ambas se classificarem? Inglaterra e Bélgica às 15 horas. E tem também um outro jogo que é Panamá e Tunísia. Esse ninguém vai assistir também, viu? Pois é, essa é a Copa do Mundo. Antônio Marcos e Campos, grande colaborador aqui da Cidadania, aos sábados, sempre presente às 10 horas aqui, com o Transversal do Tempo, um programa legal, né? Para a gente acompanhar com boa música e as músicas que as outras não tocam, a Cidadania e também o Antônio Marcos tocará, nós tocamos aqui. Quem mais que nós temos aqui? Prestação de serviço, Denise Thaís do Nascimento, Souza, perdeu todos os documentos, o celular dela para qualquer recado, se você conseguir achar aí, achar pelas ruas, né? 18 997 48 23 83. 18 é o código 997 48 23 83 ou Rua Maranhão 1283. É a Denise, a Thaís do Nascimento Souza. Perder documento é realmente um transtorno. Temos também a Casa de Artes e Artesanato, convidando aí para o Arraiá, amanhã, hein, pessoal? 29 de junho, sexta-feira, 4h30, lá na Casa de Artes e Artesanato, que é nossa parceira. E também temos aqui o convite da Escola Rodolfo Lanz para a 25ª Joanina, no Arraiá de Jacutinga, 30 de junho, às 14 horas. Está convidando todo mundo, vai ter aquelas coisas gostosas, né? Aquela coisa toda, né? Associação Mantenedora Girassol, 25 anos, cuidando desse sonho sonhado. Esse é o slogan aí. Mais uma vez aqui, 25ª Joanina, 30 de junho, 14 horas. Na verdade, Arraiá da Jacutinga. Será que é na própria escola? Agora eu fiquei na dúvida aqui, não está muito claro para mim aqui, pelo menos, né? Eu acredito que seja na Escola Rodolfo Lanz. 3731-385 para maiores esclarecimentos. E vamos a mais informações aí. Fake news, como o pessoal está falando em fake news, hein? E como tem fake news, hein? Vamos lá. Um grupo de 24 veículos de comunicação decidiu unir forças para combater a disseminação de notícias falsas durante as eleições deste ano. Sob a coordenação da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, as empresas vão atuar em conjunto no chamado Projeto Comprova, como explica o presidente da associação, Daniel Bramati. Haverá uma plataforma de comunicação entre todos os profissionais envolvidos e eles vão atuar em conjunto, primeiro na detecção de conteúdo falso com potencial viralizável na internet, nas redes sociais, e depois na checagem desse conteúdo para ver que aspectos ou se o total desse conteúdo é falso ou não. Isso mostra que quando o interesse público está em jogo, é possível que concorrentes se unam em nome de uma causa maior. Nenhum desmentido será publicado na plataforma do Comprova antes que pelo menos 3 veículos tenham verificado que se trata de uma notícia falsa. O projeto conta ainda com um número de WhatsApp para onde qualquer pessoa vai poder mandar textos, imagens, vídeos e áudios suspeitos. O material vai ser analisado pelos jornalistas que vão mandar uma resposta para o usuário e também publicar as conclusões na plataforma. O lançamento do projeto Comprova acontece no dia 6 de agosto. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 11 horas e 51 minutos, temperatura mínima hoje 14 graus,
A temperatura máxima, segundo o Climatempo, aqui para a Estância Turística de Avaré, 29 graus. Confirmando aqui, são 11 horas e 51 minutos, 14 de mínima, 29 de máxima. Não há previsão de chuva aqui em Avaré. A umidade relativa do ar, 42% a mínima e 75% a máxima. 6h57 o nascer do sol e vai se pôr às 17h40. Essa é a tendência do clima aqui na Estância Turística de Avaré. Então, à noite sempre é bom botar um agasalho que vai chegar a 14 graus aí. Essa é a previsão do clima para a Estância Turística de Avaré. César Ortega também acessando a nossa página todos os dias, né, César? Um abração. César foi um dos primeiros colaboradores aqui da rádio, trabalhou com a gente e fez um bom trabalho por aqui, né? Aprendeu bastante coisa também, né, César? Rádio, isso lá pelos idos, eu acho que ele trabalhou na primeira fase da rádio, exatamente isso, lá em 1998, por aí, 96, 97, né? Até 98, que foi a primeira fase da rádio. Depois, em 2002, nós voltamos com a rádio autorizada aí pelo Ministério das Comunicações e tal. Em 2002, a parte oficial da rádio Cidadania FM. Deixa eu dar uma olhadinha nas notícias aqui da cidade. Pelo jeito, o Marcelinho não atualizou hoje, viu? Então, vamos aqui ao Jornal do Goiê. Um abraço também para a Roseli Vairolete Rogado, com a gente também nas redes sociais aí. As manchetes do Jornal do Goiê, SISU 2018, inscrições do segundo semestre terminam hoje. Terminam hoje, exatamente, né? O que mais que eu tenho aqui? MEIs, micro e pequenos empresários podem aderir ao Refis. Férias da rede municipal começam na segunda-feira, matéria do Jornal do Goiê. Oposição não se curva ao prefeito na Câmara. Na verdade, existem 7 vereadores independentes que fazem oposição. Tem gente que fala assim, eu não sou opositor, sou independente. Não, você tem que ser situação oposição, né? Então, os 7 vereadores são oposição construtiva, nós estamos lá, faço parte desse grupo, todo mundo sabe, e a gente faz uma oposição séria. Quer dizer, está certo, quantos projetos? 99% dos projetos enviados pelo prefeito são aprovados, ou até mais. Há discussão quando existe dúvidas, existem possíveis irregularidades, alguma coisa que se desconfia, aí é a questão do poder de fiscalização do vereador, né, que é a função. Discurso de Stati repercute na Câmara, é uma matéria aqui do jornal, repercute na cidade, melhor dizendo, né? Eu vou até dar uma olhadinha nessa matéria. O xará Ernesto Diniz acessando a nossa página, Ernesto Diniz que faz jornal lá na Rádio Paulista, né? Um abração para o xará aí, Ernesto Diniz. E essa matéria que está no jornal do Goiê, exatamente em relação à questão dele ter conseguido um transporte, o vereador ter conseguido aí um transporte para um paciente, essa coisa toda. Então, a discussão que se faz, se esse é o papel necessariamente do vereador. Às vezes, quando as pessoas procuram, obviamente o vereador vai acabar tentando ajudar, né? Mas o que deveria ter é que a saúde deveria ter um esquema eficiente de transporte de pacientes, obviamente, né? E a gente percebe que, incrivelmente, não conseguem fazer um trabalho, assim, sem burocracia e sem intermediação de vereador. Eu acho que a saúde deveria ter esse esquema e favorecer e facilitar a vida do usuário do SUS, né? Isso que eu acho que é importante, né? De certa forma, é isso que diz a matéria aí. São 11 horas e 55 minutos, esta é a Cidadania, este é os 60 minutos. Uma notícia que está também no Jornal do Goiê, que um borracheiro foi encontrado morto na sua casa, o Gaúcho Borracheiro, né? Estou vendo aqui, foi originalmente publicada pelo nosso ex-colaborador Guma, né? Na sua página aí, e está sendo reproduzida aqui na página do Jornal do Goiê. Então, provavelmente, deve ter sido alguma morte súbita. Ele foi encontrado exatamente, deixa eu só confirmar que Gaúcho Borracheiro foi encontrado dentro do seu comércio, onde também residia. Sabe onde é que fica o Gaúcho Borracheiro? Eu acho que é ali perto da Caíque, deixa eu confirmar, exatamente isso mesmo, estou vendo a foto aqui. De acordo com o site,
da Rede Guma. Gaúcho trabalhava vários anos na rua Minas Gerais, próximo a Caique. Eu raramente ando por ali, mas quando eu ando, eu vejo sempre o Gaúcho por ali. O fato da borracharia permanecer fechada há 2 dias chamou a atenção de amigos e vizinhos que acabaram encontrando ele morto, né, na manhã do dia 28 de hoje. Portanto, aí está aí feito o registro. Que pena, né? Eu conhecia, já utilizamos os serviços do Gaúcho e é uma pena que tenha sido dessa maneira aí. História hoje. Quem inventou o saxofone em 1846, na data de hoje, viu? Foi o Adolphe Sax. Vamos lá. 28 de junho de 1846. Um belga fabricante de instrumentos musicais recebeu a patente do saxofone. O mestre Adolphe Sax sentia falta de bons instrumentos de sopro de timbre agudo, por isso se dedicou a criar um instrumento que tivesse essa sonoridade. Antoine Joseph Sax, também conhecido como Adolphe Sax, aprendeu ainda bem jovem o ofício de luthier na oficina do pai. Mais tarde, estudou no Conservatório de Bruxelas, mas logo descobriu que era melhor em gerar sons que em tocar música. Ele experimentava quase tudo que gerava som através de uma coluna de sopro. A fama de Adolphe Sax já havia ultrapassado a fronteira da sua terra natal, e alguns compositores e músicos franceses já tinham ouvido falar a respeito do belga. Ao chegar a Paris, Adolphe Sax foi recebido de braços abertos. Quando partiu para a capital francesa, levou um protótipo do novo instrumento. 4 anos antes, um amigo de Sax, o compositor Hector Berlioz, descreveu a invenção do fabricante de instrumentos belga no jornal. Ele ficou impressionado com o som do instrumento. Apesar do prestígio alcançado por Adolphe Sax no cenário musical de Paris, o saxofone não se impôs completamente nas peças de ópera e nem nas orquestras da época. Depois da apresentação de Adolphe Sax diante da família real para introduzir seus instrumentos nas orquestras militares francesas, foi realizado um concurso entre as bandas no Campo de Marte, atrás da Torre Eiffel, o monumento urbano mais conhecido do mundo. 2 estilos de banda militar participaram da competição. Uma tradicional e outra com instrumentos do fabricante belga. A vencedora foi a de Sax. A partir daí, Adolphe Sax passou a tratar de negócios. Em 28 de junho de 1846, recebeu o certificado francês de patente, estendido a toda a família de instrumentos denominados saxofone. Apesar de pouco usado na música clássica, o sax fez brilhante carreira no jazz pela sonoridade atraente e flexível que permite grandes variações de dinâmica. História hoje, apresentação de Wilson Santa Fé. Sonoplastia, Messias Melo. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, rede multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Pontualmente, 12 horas. Boa tarde a todos os amigos, amigas que estão aí na cidadania. Vou dar já boa tarde também aos apoiadores da Farmaguide, também a Clínica de Vacinas aqui do Largo São Benedito, também o Escritório Esquina do Fórum, Miranda Táxi, UDI Ressonância Magnética, NT Chaveiros. E um abraço para todos os amigos que estão conosco aí nas redes sociais. A Bruna Caran estará se apresentando hoje em Portugal, lá em Faro, cidade de Faro, né?
bem ao sul de Portugal. Ai, que beleza, hein? Projeto Primo sobe ao palco Bica do Festival MED, deve ser, né? Às 23 horas de hoje, lá em Portugal. Quem vai se apresentar é a Bruna Caran, o Lucas Caran e Paulo Novaes, que são primos. Tá aí, ó. Tá ok, tá dado o recadinho aí. Parabéns aí aos avareenses, fazendo sucesso a Leimar. Outra notícia do jornal Victoriano: mãe denuncia filho por tráfico de drogas. Que situação, hein? Paróquia se une em oração pela ordenação do diácono Bruno e tático rodoviário prende procurado pela justiça. São as manchetes aí que estão no jornal O Victoriano. São 12 horas e 2 minutos. Essa apreensão, aliás, essa denúncia da mãe denunciando o próprio filho aconteceu em Sarutaiá, por tráfico de drogas. A mãe, com certeza, não tinha outra opção, né? E certamente acabou denunciando o próprio filho. O Jornal do Cunha está dizendo também que matrículas para o EJA estão abertas, né? Também estamos dando um detalhe aí para vocês. São 12 e 2. Um abraço para o Jadir Batista, Tavinho Araújo. O Jadir Batista é o nosso amigo carioca, né? Lá do Rio de Janeiro, sempre acompanhando aí as nossas postagens. A gente agradece muito aí a sempre presença do Jadir, que está desejando boa tarde a nós, e a gente gosta realmente das postagens dele aí. O César Ortega está me confirmando aqui que ele trabalhou em 96 na rádio, exatamente, em 1996. Comecinho da rádio, foi um dos primeiros colaboradores, se não o primeiro, né, César? Te agradece aí. Esperamos que tenha aprendido bastante, como eu aprendi nesses tantos anos. Quanto que dá? 1996? 22 anos, doutor Tonelli? Puxa vida, eu estou veterano de rádio já, hein? E não aprendi ainda, você disse? Não. Um pouquinho a gente aprende. A vida, assim, é um eterno aprendizado, né? Mais notícias direto de Brasília. Próxima informação, essa informação é muito triste. 10 mil crianças já foram mortas ou feridas em razão de conflitos de guerra e situações aí de conflitos, principalmente na Ásia, na Europa, na África. Vamos a essa matéria. Mais de 21 mil graves violações aos direitos das crianças foram verificadas pelas Nações Unidas no ano passado, um aumento inaceitável em relação ao número de violações registradas em 2016, 15.500. Ao apresentar o relatório esta quarta-feira, a representante especial do secretário-geral para Crianças e Conflito Armado, Virgínia Gamba, declarou que as crianças enfrentaram uma violência sem tamanho, com as partes em conflito ignorando qualquer medida para protegê-las do impacto da guerra. As crianças da Síria sofreram o maior número de violações já registradas no país. Na Nigéria, quase metade das 880 crianças mortas foram vítimas de ataques suicidas. Na República Democrática do Congo, houve aumento dos ataques a escolas e hospitais. Segundo o relatório, mais de 10 mil menores foram mortos ou ficaram feridos em países em conflito. Segundo a representante da ONU, isso mostra que os lados em conflito desprezam a lei internacional e deixam crianças e civis vulneráveis à violência. O documento foca também nas crianças que foram obrigadas a lutar nos combates. No Sudão do Sul, mais de 1.200 crianças foram recrutadas por grupos armados. Estupros e outras formas de violência sexual foram verificados em 900 meninos e meninas. Outra tendência perturbadora é negar o acesso das crianças à ajuda humanitária, o que vem sendo utilizado como tática de guerra. Isso acontece em Mianmar, Sudão do Sul, Síria e Iêmen. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Lê da Letra. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 12 horas e 5 minutos, 60 minutos, Rádio Cidadania pela internet, www.radiocidadania.com.br, pelos aplicativos TuneIn, Simple Radio e também o Radiosnet, entre outros aplicativos, também através do 104.9, também principalmente pelo 104.9 da Cidadania no seu rádio, aqui em Avaré e em torno, entre outras alternativas,
como esse programa que está sendo transmitido tanto pelo Face, na nossa página, na página da rádio, e de alguns amigos aí que nos autorizaram a postar, né? E também no nosso Instagram, Ernesto Albuquerque 2 aí, no Instagram, a gente também está ao vivo, tá ok? Sebastião Severino Neto, um abraço, professor Sebastião, é isso aí, né? Grande músico, né, Sebastião? Josiana Machado também, obrigado por acessar a nossa página. Parece que o jogo lá continua 0-0, Colômbia e Senegal, 0-0, e também o Japão e Polônia. A Polônia já está eliminada, né? 0-0 também. Vamos ver como é que fica as 4 últimas vagas para a próxima fase da Copa serão definidas hoje. À tarde nós teremos a disputa entre Inglaterra e Bélgica, que eu acho que vai dar empate. A própria FIFA já está de olho aí, na possibilidade de um conchavo, né? O Jornal Mexicano lamenta ter o México encontrar o Brasil pelas oitavas de final. E nós temos a preocupação, né? Mais uma pesquisa Ibope, viu, Tetonelli? Quando o Lula não está no páreo, o Bolsonaro aparece com 17% e Marina com 13%. E Temer tem a pior reprovação para um presidente. Olha só, hein? Realmente não está com nada em termos de pesquisa aí o presidente Temer. E o Ibope mostra aí os seguintes dados. Em um cenário sem a participação do ex-presidente, o pré-candidato Bolsonaro tem 17%, Marina 13%, tecnicamente empatados. No cenário em que o nome de Lula foi testado, Lula está disparado na frente com 33%. Quando o nome do ex-presidente não aparece, testa-se o nome do Haddad. Nessa pesquisa Datafolha está assim: Jair Bolsonaro sem Lula, né, 17%, Marina 13%, Ciro Gomes 8%, Alckmin empacado no 6%, Álvaro Dias 3%, Fernando Collor 2%, Haddad 2% e os demais 1%. Com Lula, a coisa muda. Lula tem 33%, Jair Bolsonaro cai 15%, Marina Silva 7%, Ciro Gomes 4%, Geraldo Alckmin 4%, Álvaro Dias 2% e os demais com menos de 1%. E aí a matéria continua, né, dizendo aí alternativas com relação à rejeição, né? Puxa vida, como caiu a rejeição do Lula, hein, Donald? Fernando Collor tem 32%, o Bolsonaro 32% de rejeição, Lula 31%, Alckmin 22%, Ciro Gomes 18%, e os demais aí com menores índices de rejeição. Tá ok, vamos realmente acompanhar. E interessante, né? Vamos ver como é que fica a situação do ex-presidente Lula com relação à possibilidade de ser ou não ser candidato aí, depende, obviamente, da justiça. Agora, quando a gente pergunta por que o Lula foi condenado, né? As pessoas não sabem. Então, eu vou falar, o triplex não era dele, como é que foi condenado por isso? Por que o Aécio não é condenado, o pessoal que está com a mala de dinheiro não é condenado? Por que quem tem dinheiro na Suíça, como foi aventado do Serra, né, não é condenado? E assim por diante, né? Então a pergunta fica aí. Por que agora, esses dias atrás, na segunda turma do STF, liberaram o José Dirceu, que era um caso semelhante ao do ex-presidente Lula, e do Lula não pode ser julgado lá? Por quê? Será que eles julgam conforme o nome ou pelo que está na Constituição, pelo que está nas leis? São dúvidas que a gente tem, e realmente muita gente tem. Por isso, explica aí a votação, a intenção de voto no Lula está bem superior aos seus opositores, né? E também a lembrança de como era governos passados. Agora a situação está diferente, né? Está bem diferente. Oportunidade de emprego, acesso à universidade e muitas coisas mais, né? Todo mundo tem essa noção, né? Sente no bolso ou sente na pele as diferenças. São 12h11, mais notícias. Há no Brasil mais de 8 milhões de pessoas morando em área de risco. Vamos lá.
8.200.000 pessoas vivem em áreas de risco no Brasil. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de moradias em locais suscetíveis a inundações, enxurradas e deslizamentos chega a cerca de 2,5 milhões. A pesquisa inédita, feita em parceria entre o IBGE e o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, foi divulgada nesta quinta-feira e faz o cruzamento de registros de ocorrências de fenômenos naturais letais em quase 900 municípios e o censo demográfico de 2010. A diretora substituta do CEMADEM, Regina Alvalá, ressalta que os resultados da pesquisa são fundamentais para subsidiar ações e políticas públicas de redução de danos. 8 milhões de pessoas vivendo em áreas de riscos não é um número desprezível, né? Um contingente bastante expressivo. Eu destaquei que é 2,5 vezes a população de todo um país vizinho, o Uruguai. Então, é um contingente que precisa ser olhado com especial atenção, associando com as condições da moradia e trabalhar políticas públicas e ações de educação para reduzir o risco. No que diz respeito à análise por regiões, o Sudeste registrou o maior contingente populacional residindo em áreas de risco, com 4.266.000 moradores, o que representou 9,8% da população total. São Paulo e Minas Gerais são os recordistas. O Nordeste foi a segunda região com o maior número de residentes em áreas suscetíveis a eventos naturais. A região Norte contabilizou mais de 340.000 moradores em áreas de risco, enquanto o Centro-Oeste caracterizou-se pelo menor contingente de pessoas nessas condições. Já no sul do país, mais de 703.000 pessoas viviam, em 2010, em áreas propensas a desastres. Segundo o coordenador de Geografia do IBGE, Cláudio Stener, a distribuição da população por áreas de risco está relacionada a 2 fatores: as características naturais das regiões e a história de ocupação. Se você tem uma área com relevo, né, com mais montanhoso, com mais encostas e vales de risco, você tem mais áreas que são sujeitas a deslizamento e inundações. E, ao mesmo tempo, as cidades brasileiras, historicamente, no seu processo de ocupação, a população com melhores condições ocupa as melhores áreas e muitas vezes sobra para as populações em piores condições socioeconômicas as áreas menos favoráveis para o risco natural, ou seja, mais sujeitas ao risco. Né? Ainda de acordo com a equipe responsável pela pesquisa, a partir do censo 2020, será possível acompanhar a evolução das características da população exposta ao risco de desastres. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souza. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 12 horas e 14 minutos, segundo o Estado de São Paulo, o plano de saúde poderá cobrar até 40% por atendimento. A norma da ANS, que deve ser publicada hoje no Diário Oficial da União, prevê que as operadoras de planos de saúde poderão cobrar dos clientes até 40% do valor dos procedimentos realizados. A nova regra vale para franquias parecidas com as dos seguros de veículos e coparticipações, quando o cliente arca com parte dos custos. Na verdade, determina também essa norma que os pagamentos extras não podem exceder no ano o valor desembolsado com as mensalidades no mesmo período. E os planos individuais, vamos mostrar uma matéria daqui a pouquinho, aumentados aí em 10%. Que situação, hein? Cheque tem os juros mais altos e os clientes ignoram a taxa. E é um juro estratosférico, hein? Fachin deixa para o plenário do STF decisão sobre a JIF. E Datena confirma a candidatura ao Senado, que tem aí como favorito tanto o nome de Datena quanto de Eduardo Suplicy. Provavelmente serão os dois eleitos aí nas próximas eleições. Você vai de Datena ou Suplicy, ô Tetonelli? Que pergunta, não? Cada pergunta que a gente faz, não dá nem para comparar, né? A verdade é essa. Após greve e menor confiança, o Banco Central reduz previsão para a alta do PIB para 1,6%.
Ordem judicial suspende leilão de energia. Liminar foi obtida por concorrente que foi impedida de participar. PM é baleado na cabeça e morre em operação no Rio de Janeiro. Trump e Putin marcam data para a cúpula. Será em 16 de julho em Helsinki, na Finlândia. Saque do PIS/PASEP de 2016 acaba amanhã. Daqui a pouquinho temos matéria sobre isso também. Moreira Franco diz, sem defender Temer, candidatura de Henrique Meirelles seria farsa. É isso aí. São notícias aí que nós temos para vocês. São 12h16, vamos a mais informações aqui na Cidadania FM. Agora a matéria é sobre o PIS/PASEP. Até esta sexta-feira, dia 29, os brasileiros que trabalharam entre 1971 e 1988 podem sacar recursos do PIS/PASEP. Os pagamentos serão feitos para quem tem mais de 57 anos. Antes, o benefício era para aposentados ou para trabalhadores maiores de 60 anos. No mês de julho, os pagamentos serão interrompidos e retomados em agosto, após reajuste e para todas as idades. Em setembro, o calendário da Caixa prevê pagamentos apenas para quem tem 60 anos ou mais. Mais de 28 milhões de pessoas serão impactadas e o montante disponível para saque é de 34,3 bilhões de reais. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Mariana de Freitas. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos. São 12h18. Está aí, quem trabalhou nesse período que foi citado na matéria tem direito a sacar o PIS/PASEP aí. Vamos a mais informações. Estou dando uma olhadinha aqui no meu Twitter, né, para ver se tem alguma notícia interessante. Eu fiquei sabendo, inclusive, que tem uma exposição lá na capital paulista a respeito da trajetória do Dom Paulo Evaristo Arnes. Sabe o que aconteceu, Tonelli? Estava inaugurando a exposição, apareceu um grupo de fascistas lá, com bandeira do Brasil e falando aquelas coisas, aquelas palavras de ordem e tentando atrapalhar uma exposição que é cultural e histórica, papel fundamental e importante que Dom Paulo Evaristo Arnes teve na época da ditadura. Quer dizer, onde é que nós vivemos? Não, coisa impressionante. Primeira homenagem do Municipal a Nino Rota destaca trilhas com Fellini. Também homenagem a Federico Fellini. Só falta os fascistas irem lá também. Não dá, né? São notícias aí que nós temos para vocês. Só dar uma olhadinha no resultado que está do jogo da Copa do Mundo aí, para a gente encerrar a nossa participação ao vivo e deixar algumas notícias mais aí às 12h19. Daqui a pouquinho estará chegando o Marcelinho Ribeiro. Aí, ó, a Polônia, isso, a Polônia fez 1-0, exatamente, 1-0 contra o Japão, a Polônia, hein? E o Senegal e Colômbia continua 0-0. São exatamente 12h19, nós temos as notícias de saúde, vamos falar sobre os benefícios do ômega 3, vamos falar também, essa do plano de aumento, eu já comentei agora, não precisa colocar não, e vamos encerrar com segredos da Rússia, falando aí do orgulho russo, da vitória da Segunda Guerra Mundial e o giro internacional, tá ok? 3 notícias para vocês, voltamos amanhã com mais informações, lembrando que segunda-feira não teremos 60 minutos em razão do jogo do Brasil e México. Boa tarde a todos e a todas. Está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. Médico Repórter. A informação precisa de quem entende o assunto. Tira do plano. Abordado na internet, plano de saúde, como solução para muitos problemas de saúde, o ômega 3 se tornou um produto cobiçado nas farmácias e nas lojas de produtos naturais. O farmacêutico Leandro Medeiros lembra que esse tipo de ácido graxo pertence a uma família de gorduras saudáveis disponíveis na alimentação. É encontrada especialmente em peixes e em oleaginosas, como, por exemplo, a linhaça. São classificados como essenciais porque não produzimos em nosso corpo, mas são indispensáveis para o seu bom funcionamento. E devido ao consumo insuficiente, muitas vezes é necessário fazer essa suplementação. 2 desses ácidos, ou 2 dessas gorduras, digamos assim, são o ácido eicosapentenoico, também conhecido como EPA, e o docosahexaenoico, também conhecido como DHA.
Todos os dois têm propriedades benéficas no organismo, um é mais voltado para a saúde cardiovascular, o outro mais voltado para a saúde neurológica e outras propriedades também. O mestre em inovação terapêutica ressalta ainda que o ômega 3 também pode ter uma ação anti-inflamatória e é capaz de reduzir a gordura no sangue. O uso a longo prazo e em doses elevadas pode ainda reduzir o risco de episódios como infarto em pacientes que já apresentam problemas cardiovasculares, mas os reais benefícios dependem da condição clínica de cada paciente. É importante dizer que nessa dose, nós também aumentamos o risco para ter quadros de hemorragias. Podem transitar em hemorragias leves a moderadas a graves, dependendo do quadro de saúde do paciente. Também é importante dizer que o ômega 3 também pode interagir com medicamentos, com anticoagulantes, com antiagregantes plaquetários, que são medicamentos que vão promover também uma redução do risco cardiovascular. Um farmacêutico pode ajudar o paciente na avaliação sobre a necessidade do uso de ômega 3 e sobre a possível interação com outros medicamentos em uso. Leandro Medeiros é membro do Grupo de Trabalho de Suplementos Alimentares do Conselho Federal de Farmácia. Agência Rádio Web. Um abraço para os amigos do Face e também para os amigos do Instagram. A programação continua no www.radiocidadania.com.br, também pelos aplicativos. Um abraço especial aí para a Valéria Petter, dermatologista, colega de turma, que acessou agora a nossa página. Um abração para todos e todas aí. Amanhã até mais. Até lá.